Está vendo? Neste caso, pode até ter sido fácil encontrar um exemplo mostrando que a afirmação acima não é verdadeira. Observe que o quadrado de 3 é 3 ao quadrado igual a 9, mas o dobro de 3 é 2 vezes 3 igual a 6. Existem outros casos, porém, em que certo comportamento pode ser observado em muitos números diferentes, o que nos dá vontade de dizer que ele ocorre com todos os números. Cuidado, em matemática, analisar apenas alguns exemplos não é suficiente para comprovar uma propriedade. Pode no máximo nos dar uma pista de que aquela propriedade pode ser verdadeira. Vamos mostrar um outro exemplo, para ressaltar ainda mais a importância desse fato. Considere três retas, R, S e T, que se cruzam num único ponto, P. É possível que R e S sejam perpendiculares e, ao mesmo tempo, R e T sejam perpendiculares? Lembre que retas perpendiculares são aquelas que se cruzam formando ângulos retos, como mostra a figura 3. Figura 3. Capítulo 2. Lógica e argumentação. Da prática à matemática. Tente pensar nesse problema antes de ler a solução. Uma boa dica é utilizar modelos para representar as retas como, por exemplo, três canetas, colocando-as em diferentes posições e observando se, em alguma delas, uma das canetas fica perpendicular, ao mesmo tempo, às outras duas. Ao tentar resolver esse problema, Carlos não utilizou modelos. Foi fazendo diversos desenhos, imaginando a situação sugerida no enunciado. No entanto, depois de desenhar as retas R e S perpendiculares, nunca conseguia uma posição para a reta T, de tal modo que ela também ficasse perpendicular a R. Observe alguns desses desenhos. Muitos desenhos depois, sempre sem sucesso, Carlos finalmente concluiu: não é possível obtermos três retas, R, S e T, nas condições do problema. Os desenhos anteriores comprovaram essa conclusão. Ao utilizar apenas desenhos, Carlos não visualizou todas as situações possíveis para as retas. Com as canetas, você enxergou possibilidades diferentes das de Carlos. Você concorda com o argumento utilizado em sua conclusão? Dias depois, olhando uma caixa de sapatos, Carlos finalmente visualizou uma solução para o problema. Conseguiu enxergar sobre a caixa três retas que se cruzavam em um ponto e eram perpendiculares entre si. Figura 4. Figura 5. Se você não encontrou a solução do problema com as canetas, pegue uma caixa com o mesmo formato de uma caixa de sapatos e tente encontrar a solução de Carlos para o problema. Na figura 5, você encontra uma caixa parecida com a utilizada por Carlos. Observe as retas R, S e T, que passam por três arestas da caixa. Matemática e suas tecnologias. Note que Carlos, em seus desenhos, não considerou a possibilidade das três retas não estarem no mesmo plano. Assim, mesmo que fizesse muitos desenhos, não conseguiria visualizar a solução do problema. Então,
Sua argumentação inicial estava inválida do ponto de vista matemático. Ele tirou uma conclusão baseando-se apenas em alguns desenhos, que não representavam todas as possibilidades. Então não se esqueça, embora no nosso dia a dia façamos isto em algumas situações, em matemática não devemos generalizar uma afirmação baseando-nos em apenas alguns exemplos, sem buscar uma comprovação daquele fato, por uma demonstração que englobe todas as possibilidades. Desenvolvendo competências. 1. Observe os seguintes cálculos efetuados entre números ímpares. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 3 igual a 4. 1 mais 5 igual a 6. 3 mais 3 igual a 6. 3 mais 5 igual a 8. 5 mais 5 igual a 10. A partir apenas dos cálculos efetuados acima, você pode concluir que sempre que somamos dois números ímpares, obtemos como resultado um número par. Por quê? Num torneio de basquete, 6 equipes enfrentaram-se entre si, num total de 5 rodadas. Se uma equipe vencer todas as suas partidas, é automaticamente declarada campeã. Caso contrário, as duas equipes com maior número de vitórias disputam uma final para decidir a campeã. A tabela abaixo mostra a posição de cada equipe após a realização de 3 rodadas. Equipe 1, vitória 1, derrota 2. Equipe 2, vitória 0, derrota 3. Equipe 3, vitória 2, derrota 1. Equipe 4, vitórias 2, derrotas 1. Equipe 5, vitórias 3, derrotas 0. Equipe 6, vitórias 1, derrotas 2. Pelas regras do torneio e pela análise da tabela, pode-se afirmar que a equipe 5 será campeã do torneio. B. Final do torneio será entre as equipes 3 e 4, ou entre as equipes 4 e 5. C. Equipe 5 é a única que pode ser a campeã, sem ter de jogar a partida final. D. Equipe 1 não pode mais ser campeã do torneio.